Fala, amigão síndico! Fala, amiga síndica, tudo bem com vocês? Energias positivas pra você, seu condomínio. Começando mais um do nosso Inteligência Condominial, a revolução dos condomínios, porque aqui condomínio é papo popular. Chega pra cá, amigo síndico, amiga síndica, já se inscreva no canal, deixa seu like, deixa seu comentário, isso ajuda bastante a gente propagar a boa nova no universo condominial, porque a informação é poder e vai ajudar você, amigão síndico, a ter mais tranquilidade na sua gestão. Hoje aqui com a galera seleta, tô muito feliz de receber o pessoal aqui maravilhoso, minha amiga Esquecer meu nome. Já viu pra galera, pra quem é Gabriela da Facilite, como é que tá, Gabriela? 30 Muito anos. Bem, obrigada. Muito bem, obrigada. Grande honra estar aqui com os feras. Bom demais. Olha que com uma participação especial, meu amigo doutor Marcelo. Obrigado, viu, Thiago, pelo convite e a satisfação sempre estar aqui. Bom demais. Inclusive, o doutor Marcelo tem um canal no YouTube. Qual é o canal, doutor? rct.condominial. rct.condominial. Eu aí. sou a favor de mais canais no YouTube. Quanto mais informação, melhor é. Porque aí a galera vai ter informação, pontos de vista, para poder tomar a melhor decisão pro dia a dia, né? E ele, quero mandar um abraço a todo mundo que esteve lá no curso maravilhoso de engenharia condominial aqui em Brasília, todos os síndicos, todos os palestrantes, foi um evento maravilhoso, meu amigo Diógenes. Arro, energias positivas para você que tá aí do outro lado, e vamos falar sobre o nosso evento bacana que vai ter aqui em Brasília, Tiagão. Una Síndico, você que tá do outro lado aí, vai lá, tá convidado para vir. Eu vou abrir o evento com a primeira palestra sobre as inspeções prediais e a sua responsabilidade no condomínio. Tiagão, esse é o caminho. Quinta-feira, às 9h20 da manhã, já estamos trabalhando nisso. Bom demais, já quero mandar também um abraço aos nossos apoiadores. Então chegou a hora de você pegar a canetinha, anotar, que essa galera aqui é importantíssima pra gente ter tranquilidade na gestão condominial. Lembrando que no rodapé do vídeo tem todas as informações. Vamos lá falar do nosso primeiro apoiador? Bota aí, Silas! Cicobi DF1000, a melhor agência do Brasil, meu amigo, ó. Esse aqui, o amigo Marcelo, é um cara maravilhoso e comanda o Cicobi DF1000, essa agência especializada em condomínios. Então procura lá o Cicobi DF1000, inclusive em Goiânia também, se você é síndico, você é empresário, procure nossa agência lá. Agora mudou, né? Agora é BR1000, né? Se eu não me engano. E lembrando que no rodapé do vídeo tem o telefone do Marcelo, entre em contato com ele, que tem taxas maravilhosas aí para atender os síndicos no Brasil todo. Próximo é quem? Facilite. Deixa a Gabriela falar da Facilite. Fala aí, Gabriela, da Facilite, minha amiga. Se você quer uma consultoria completa e uma empresa que de fato tem credibilidade e vai te atender de forma correta com as exigências legais, por favor, nos procure. @facilite.condominial, nosso telefone é 619-8116-9595. Te espero lá. Bom demais, né? Eu falo agora de quê? Seguro. E essa mulher aqui, ó, Lisiane, é uma das maiores especialistas em seguro condominial do Brasil. Mais de 20 anos atendendo síndicos e condomínios Brasil afora. Se você quer contratar o seguro correto, que vai adequar você, ela aqui, ó, Lisiane, da Atual Forte com teus seguros. Inclusive indico vocês, posteriormente o programa, vai na playlist Seguro Condominial, tem vários bate-papos com a Lisiane para poder te dar vários insights na hora de você contratar o seu seguro. Então segura com a Lisiane da Atual Forte, corretora de seguro. E vamos pro próximo, Silas, meu amigo, aqui, ó, Leonline. Botou aí, Silas? Leonline, essa aqui é fera. Se você quer contratar uma portaria remota que tenha atendimento, experiência, tem aquele armário inteligente que ajuda bastante o síndico no dia a dia do condomínio, né? Com preço bem acessível também e mais de 20 anos de mercado também. A Leonline tá aí para nos atender aqui em Brasília, em região. Lembrando também atende empresas, casas. Se você quer melhorar o sistema de segurança da sua casa, sua residência, do seu condomínio, que eu indico, Leonline, essa aqui é fé. Lembrando que o rodapé do vídeo aí tem todos os nossos contatos, anota, conversa, quiser tirar uma dúvida também, fica à vontade. O próximo é a BSB Engenharia. Deixa o Jorge falar da BSB Engenharia. BSB Engenharia Condominial, a empresa feita da minha família para a sua família, da minha casa para o seu condomínio. Com mais de 10 anos de experiência, nós criamos um sistema de gestão de patrimônio, ou seja, você vai muito além de laudo de inspeção, avaliação, perícias, auditoria do condomínio. Você vai entender todo o processo de gerir o patrimônio. Além de fazer o laudo, nós entregamos para você o plano de gestão de obras, o plano de manutenção. Nós apresentamos isso em assembleia e nós levamos isso para a assembleia junto com você, de uma forma que você consegue registrar
o estado geral da edificação quando você assume e criar um plano de trabalho ao longo da sua gestão de 12 a 24 meses. Então vem para a BSB, é melhor para você. Então vamos que vamos pro nosso plantão. Tira dúvida, né? Doutor, tá preparado? Vamos lá. Porque aqui polêmica é mato, né, Gabriel? É bom. Que viver em condomínio é tão tranquilo. Já quero mandar um abraço também para todos os síndicos diamantes, um curso maravilhoso aí, está sendo promovido pelo pessoal do Síndico de Valor, aqui em Brasília, coordenado pela minha amiga Fernanda, está sendo um curso maravilhoso também. Então vamos lá, primeira pergunta, a polêmica. Uma delas, né? Lembrando para mandar essa pergunta para o inteligenciacondominial@gmail.com. O título é: proprietário pode ter isenção de taxa de gás por fazer uso de fogão de indução. Interessante essa pergunta. Vamos lá. Temos um sistema de GLP canalizado no condomínio. Recentemente, uma proprietária entrou em contato pedindo isenção da taxa por estar fazendo uso de fogão de indução. Existe essa prerrogativa na legislação condominial? Meu amigo doutor Marcelo. Começou bem, doutor. Vamos lá, o assunto é interessante, né? Se eu não posso tomar banho de piscina, eu não pago pela manutenção das piscinas? Se eu gosto de subir pela escada, eu não vou pagar pelo elevador? Bom, são questões que levam à mesma linha de raciocínio de quem pensa de que por não usar o gás encanado não vai pagar pelo uso do gás. Então, vamos lá. Não, doutor, aqui no meu condomínio nós fizemos uma assembleia com a qualidade, com o quórum qualificado de 2/3, nós definimos que quem não está usando o GLP comprovadamente não paga. Essa é uma hipótese, né? Que provavelmente não vai acontecer, que é ter esse quórum aí. Agora, na legislação condominial hoje, não existe essa distinção em que a pessoa diz que não está usando aquela área e por isso não paga por aquilo. Hoje não existe isso, por quê? Porque é algo que está à disposição. Você não paga no condomínio só o que você usa. Você paga no condomínio o que está à sua disposição. Então vamos supor que eu não quero mais, igual eu já citei de exemplo, a questão do elevador. Eu não vou usar elevador, Diógenes. Agora eu sou fitness, eu vou subir e descer de escada todos os dias verdade, e eu não vou mais pagar pelo uso do elevador. Mas doutor, o gás não tem aquela questão, porque a pessoa paga o gás, mas ela paga o consumo dela, é separado, né? Ele não falou se ele tem medidor aí. Não, isso, nem todo caso, por isso que eu tô falando. É igual quem não tem individualização da água, né? Eu não vou pagar a taxa de água porque agora eu não tomo banho. Então, nem todo caso. Não funciona. Quando não tem essa individualização, então você vai pagar junto com o coletivo. Esse é o cenário ideal. Consome se quiser, está disponível para você. Tipo isso. Por isso que eu acho que é importante a questão da individualização. Porque aí se o cara não vai ter consumo, não vai pagar, né? Não, e tem como individualizar hoje sem quebrar uma parede, né? Tem. No gás tem. Gás tem como você individualizar, é bem simples, com sensores. O pessoal da Planedo Engenharia estava no curso com a gente lá, mostrando, inclusive, que tem sensores que você paga pela instalação do sensor e a medição sua, tanto da água, da energia, tudo individual, né? Recentemente eu e o Thiago estivemos em um evento também que foi demonstrado para a gente lá na Consigás a tecnologia. Então é o seguinte, meu amigo, está respondido aí para você. Faça uso da engenharia, da tecnologia, a medição, você pagar a taxa. E aí, Gabriel, o que você acha? O que você acha, Gabriel? Cobra ou não cobra? Concordo perfeitamente com os colegas. O fato de você morar em um condomínio já tem as suas... Você já tem que entender que aquilo que é disponível para você... aquilo que está disponível para você. Se você não utilizar, de qualquer forma, você tem que participar do rateio. Eu não tenho crianças. Eu te dou um exemplo. No meu condomínio foi adquirido um novo playground para as crianças. Olha aí. Eu tenho que participar da taxa extra por eu ser proprietária de qualquer forma. Vamos providenciar as crianças aí para poder aproveitar o condomínio. De qualquer forma, eu tenho que participar da taxa extra por ser proprietária daquela edificação e a maioria ter decidido que no caso foi adquirido o playground. Da mesma forma, o doutor falou sobre os elevadores, da mesma forma a piscina está disponível. Se você não utiliza, infelizmente você não pode sair do rateio. Outra coisa, doutor, assim, uma coisa que eu percebo aí nos condomínios há 10 anos, assim, que as pessoas elas entendem que tudo tem que atingir elas. E muitas vezes não. Agora a Gabriela falou, tem um espaço para criança, eu não tenho criança, vou estar sendo prejudicado. Não, às vezes pode alugar. Você pode vender, aquilo está valorizando o patrimônio também. Exatamente. Igual a acessibilidade. Muita gente, eu não uso, mas é bom, é benéfico.
uma hora você pode utilizar aquilo, Exatamente. né? Tudo que tiver para poder melhorar é bom para o empreendimento. Né? Nem tudo gira em torno da sua necessidade, né? Eu vejo que, por exemplo, a questão da acessibilidade é um exemplo básico disso. Você hoje pode não estar precisando, amanhã você pode ter caído jogando futebol, né? Feito uma cirurgia, feito alguma coisa, você precisa ter um acesso melhor nesse momento aí que você sente, que você vê o que acontece, né? Hoje é um exemplo do gás, mas não é só isso. As pessoas querem se livrar de tudo. Eu tive recentemente num condomínio a discussão, porque a janela na área comum ela era aberta, e aí com crianças no condomínio foi preciso colocar aquelas telinhas de proteção. 2 unidades se recusavam a pagar de todas as formas a taxa extra de instalar a telinha, porque dizia que não tinha criança, que para eles tanto fazia se tinha aquela tela ou não. Aí o que nós tivemos de raciocínio com a pessoa? A tela de proteção. A tela de proteção. Faz o raciocínio. Uma criança caiu do seu prédio por falta de segurança. O seu prédio vai aparecer no jornal. A sua unidade vai estar lá, na mesma foto da unidade do outro lá. O que você acha disso? Vai valorizar ou desvalorizar seu patrimônio? Desvalorizar, com certeza. Então, colocar essa tela valorizou. Além da indenização a ser paga, além da indenização que faz parte do rateio. Exatamente. Como é que aquela unidade vai fugir do rateio da indenização? Todos vão ter que pagar. É como a gente fala da segurança trabalhista. Né? Não tem como você ficar... O Rafael teve uma palestra bacana lá pra gente sobre a segurança do trabalho no seu condomínio. E a responsabilidade fica com o síndico de verificar, mas a indenização é coletiva. Tá? O que o pessoal esquece muito, Thiago, com essa tentativa de separar as coisas... É que desde a etimologia da palavra, né, de domínio, de domus, que vinha de dono, quando a gente fala os romanos tinha essa questão do dominus, né, dominus daquela cidade, etc., que era o dono, ele tinha o domínio sobre aquilo. E a origem da palavra, quando traz para condomínio, vem de senhoria, de coproprietário. Então, tudo que acontece na edificação cabe no seu bolso. Então, você tem que entender essa parte aí. Gabriel, a pegada da administração... Eu vejo que tem várias decisões que as pessoas tomam em assembleia que elas não pensam no posterior. Igual o Marcelo falou a situação. Vamos lá, hipótese. Que decidem que essa pessoa não vai pagar. Como é que vai controlar isso? Não é verdade? Assim, tem coisa que eu falo, gente, que vocês estão criando um embrolho que não tem como controlar, não tem como assim, você averiguar. Então vai criar ao contrário, vai ser mais desinjusto. Vai ser, de vez de criar justiça, vai criar injustiça. Injustiça. Porque não tem como controlar. Como é que você vai aferir que o cara usou uma vez, 2 vezes, uma vez? Sem individualização tem que simplificar, né? No dia de gestão eu aprendi que é simplificar. E condomínio é disso, né? Condomínio, é conjunto. Direto vamos em assembleia em que as pessoas falam, olha só, eu moro num apartamento de 1 quarto, mas eu moro sozinha. E aquela pessoa mora num apartamento de 1 quarto, mas ela mora lá 5, 6 pessoas dentro de um apartamento de 1 quarto. Eu tenho que pagar a mesma água que essa pessoa? Infelizmente, se vocês não decidiram em assembleia que vai haver uma individualização desses hidrômetros, sim. A partir do momento, então, a única coisa que eu posso falar é o seguinte: antes de você comprar, verifique todas as suas necessidades, se aquele condomínio, o perfil está compatível com as suas necessidades. Se a água é individualizada, se a gás é individualizado, porque se seu condomínio tivesse um registro de gás para cada pessoa, aí sim, você pagaria apenas o seu consumo, como não há consumo, você não pagaria. Só que, infelizmente, pelo que eu pude compreender, a sua edificação não comporta a sua necessidade. Então, para que você tenha essa necessidade comportada, você vai ter que mudar de edificação. Outra coisa também que eu acho que é importante de gás, 2 situações. Uma, o Jorge está aqui é poder explanar com mais conhecimento, né? Prédios acima de 3 andares é obrigatório ter o gás canalizado. Só que isso a gente fala de edificações novas, né? A gente não as antigas também, se não me engano, tem que adequar. Não, é por área, né? Por tamanho. Você que acima de 3 andares tem que ter, é obrigatório ter. Sim, você tem que ter a tubulação. Hoje você não aprova mais uma coisa que a gente tinha que explicar aqui é o seguinte, que tanto em edificações regulares como irregulares, o Corpo de Bombeiros do seu estado, ele não te nega a aprovação dos projetos. Você sabia disso? A gente tem aqui, por exemplo, Vicente Pires, não tem escritura ainda, o pessoal faz condomínios, né? Eu estou até encantado com essa etimologia da palavra condomínios e vários senhores na mesma propriedade. E aí o pessoal não leva para ser regularizado porque diz que o GDF não aprova a escritura, o projeto porque não tem escritura. Mas veja bem, se o Corpo de Bombeiros quiser interditar, ele não vai perguntar se tem escritura. Então, em cima dessa mesma situação, a Liga Bom, né, que falou sobre os veículos elétricos, ela também não nega a aprovação de projetos de combate a incêndio para nenhuma edificação. Você está antevendo, você está adiantando, né? O bombeiro não nega e ele aprova em 2 etapas. Tá? Pega aí a caneta e anota essa dica aí. O bombeiro sempre vai aprovar os projetos das edificações em 2 etapas. Primeiro, arquitetura.
E aí para você ver o tanto que é importante a rota de fuga. Que ele vai aprovar a arquitetura delimitando sobre o desenho do prédio? Não. Ele vai delimitar sobre o desenho do prédio em consequência da avaliação dele. Porque ele precisa garantir espaços de entrada e saída suficientes para a segurança. Ele não vai dizer se o prédio pode ser verde, azul, com janela, sem janela, mais alto ou mais baixo. Ele vai dizer que para aquele volume de pessoas e aquele volume de edificação, ele necessita de um corredor mais largo ou mais estreito, uma escada abaixo ou acima. Vamos dar um exemplo prático. Se o subsolo tem mais de 750 metros quadrados, ele vai exigir de você chuveiros automáticos. Entendeu? O sprinkler, que está sendo exigido agora para os carros elétricos, só que aonde? Se você tiver 400 metros, mas tiver carro elétrico, vai exigir chuveiros automáticos. Entendeu o negócio? Então, pelo risco, ele aumenta a consequência, ele aumenta o aparato de segurança. O bombeiro vai sempre aprovar as edificações. O bombeiro não aprova para o botijão P13, nas unidades com 3 andares, você falou, independente de ter 3 andares, é pelo volume, se eu não me engano, é 12 apartamentos, coisa assim. Eu tenho que olhar isso na legislação, não lembro de cabeça, eu não lembro de todos os detalhes, mas a partir de 8 a 12 apartamentos já é obrigatório você ter uma canalização do gás. Por que isso? Porque se você tem um botijão de gás, e aí no meu livro até comento isso, é um efeito do americano que chama BELIEVE, que é Boson Explosion Evaluation, que quer dizer que quando o gás esquenta muito, ele tem uma válvula. No seu botijão P13 tem uma válvula que vai derreter entre 70 e 100 graus de calor. E por que isso acontece? Para poder ele já entende mecanicamente, na mecânica de Newton, ele entende que se está tendo aquele calor demais ali, para não haver uma explosão em cadeia, é melhor que ele vaze o gás. Entendeu? Então ele começa a soltar o gás devagar. Quando chega a 100 graus, normalmente essa válvula vai ter derretido por completo e o gás vai sair com uma maior velocidade. Mas se em ambientes confinados, tipo um apartamento, esse gás vai para onde? Ele vai ficar preso na atmosfera daquele ambiente. Se o fogo chega e tem gás aqui, ele dá uma explosão. Se esquenta muito rápido... Se interruptor e tiver o gás lá... Exatamente. Então, esse acúmulo do botijão P13, ele é proibido realmente nas edificações. Tem a norma para trazer, para colocar direitinho para vocês. Eu não lembro de cabeça. Foi um estudo que eu fiz para o livro de fiscalização de obra que a gente vai fazer agora, final de novembro, a entrega aqui em Brasília com a noite de autógrafo, no mesmo lugar do curso. A gente vai fazer uma noite de autógrafo ali, bem legal. Só que essa questão do P13 é por isso que é proibida. Pelo volume da edificação, pela quantidade de botijões, né? Você pode ter um incêndio de um apartamento, esquenta muito rápido, pega no outro e a consequência vai ser uma explosão em cadeia. Então não existe esse sistema. Quando você tem o gás, a canalização do gás, o próprio sistema do gás é feito para vedar. Quando há despressurização, as válvulas de registro, etc., são feitas para vedar. Então o gás que sai naquela ponta lá, dificilmente ele vai sair perseguindo. A tubulação não permite que o fogo persiga o gás dentro da tubulação, como ele pode perseguir os ambientes junto ao botijão de gás. Por isso esses cuidados aí de não ter botijões P13. Muita dica hoje. Outra coisa, eu falo que eu já passei por isso. Como é que vai lidar com esse morador que está querendo botar o P13? Eu falo que eu tive, por exemplo, meu 8º andar. A pessoa insistiu em usar o botijão de gás. Como lidar com isso? Que eu acho que até... Coloque no rodapé do vídeo, acho que até é algo normal que a gente percebe no dia dos condomínios. Sim. Havendo a individualização, realmente tem que ser tomadas as medidas para proibir que ele coloque lá. Porque hoje, onde tem o gás encanado, não pode haver o botijão. Não pode haver. Então, se a pessoa está insistindo nisso, não vai ter jeito. Vai ter que multar, vai ter que notificar, vai ter que, inclusive, se for necessário, ajuizar para que tire. E nós temos visto isso, porque é um risco. E além disso, não é só o risco. Se acontece algo, a seguradora do condomínio vai se basear nisso, nessa informação, para não cobrir os danos que todos teriam direito. Que todo mundo ali ao lado poderia ser atingido, poderia ter a sua indenização paga. Não, a explosão foi causada pelo botijão que tem lá que você não poderia ter. Então, se for necessário, inclusive multar e entrar judicialmente, tem que entrar. O que o síndico, o que o condomínio não pode fazer é se omitir com isso. Se ele sabe dessa informação, não vai ter jeito. Por isso que eu falo, coletivo, pessoal, vamos pensar sempre no próximo. Pensa no coletivo. O que eu estou fazendo? Vai impactar nas outras pessoas, positivamente ou negativamente? Pensa 2 vezes, busca informação, não vai fazendo de qualquer jeito não, porque existe um coletivo ali que precisa do seu comportamento ali, seguindo as regras, a convenção, as leis também. E vamos que vamos, né, minha amiga Gabriela? Próxima pergunta aqui importantíssima, vamos lá, ó.
O título é da família. E quem mandou a primeira pergunta foi o Carlos, e agora foi a Eveline, que tá mandando a segunda pergunta do dia, que é desconto no valor do condomínio. Um condomínio não está conseguindo alugar sua unidade, loja, e solicitou desconto no valor da mensalidade. Isso é possível? Como funciona? Alguém pode dar uma orientação? Desde já, estou agradecido. Não estou alugando apartamento, não estou alugando a loja, quero desconto. E aí, doutor? Pode dar o desconto? Eu vou deixar a Gabriela responder essa, porque ela deve ouvir muito isso. Geralmente a contabilidade escuta muito isso. A Gabriela está no nível. A Gabriela está no nível de assembleia que tem 10 assembleias no mês. Aí, normalmente, 5 eles perguntam isso. Oi, Eveline, tudo bem? Infelizmente, não. Você tem que lembrar. Eu não sei dizer se você é síndica, mas se você for síndica, você tem que lembrar que você é representante de uma comunidade. E essa comunidade, da mesma forma que nós acabamos de expressar aqui, se eu não utilizo o gás coletivo, eu tenho a obrigação de fazer o pagamento se ele estiver no rateio da taxa de condomínio, da mesma forma é para uma unidade que ela está fechada, que ela não está alocada. Podemos compreender os prejuízos do locador, porém você não pode imputar esse prejuízo aos demais condôminos, ao condomínio. Se alguém deixa de pagar, alguém tem que pagar. Então, se eu deixo de pagar R$1, os meus colegas, cada um aqui tem que pagar 33 centavos para que cubra as despesas. Quando nós fazemos uma previsão orçamentária, nessa previsão orçamentária, nós elencamos todas as despesas do condomínio e rateamos entre os condôminos. E se um condômino deixa de pagar, por isso que nós temos a taxa de inadimplência na previsão orçamentária, os demais têm que ratear essa despesa. Isso quer dizer que, se você retira de um lado, alguém tem que pagar do outro. Você, como representante de uma maioria, você não tem autonomia alguma, legalmente falando, para dar desconto para ninguém. Isso, você não tem direito de dar desconto na taxa de condomínio se não tiver previsão em assembleia. Você não tem direito de dar desconto de multas e juros para pagamentos em atrasos, porque eu vou lembrar mais uma vez, você é representante de uma maioria e a sua alçada não te permite de forma alguma desconto algum. Excelente, é isso mesmo. Não, eu pedi pra Gabriela falar porque eu sei que ela escuta isso com frequência. As pessoas confundem as coisas. Eu não tô usando, é a mesma história do gás. Não tô usando, eu não vou pagar. Não tem como, eu entendo que pode gerar gasto, pode ser uma questão aí que você não estava contando, ficou vazia, mas a obrigação permanece. Então, você precisa pagar a taxa condominial da mesma forma. E tem até o desconto de pontualidade, que é uma discussão de algumas pessoas aí, se ele existe ou não, se ele pode ter esse nome ou não, se ele não tem que ser um valor de desconto de antecipação. Mas aonde que isso é definido? Geralmente, e indica-se que isso tem que ser definido na Assembleia e na convenção do condomínio, com quórum para mexer com isso. Então, nós temos visto que as pessoas querem deixar o imóvel lá parado, e por esse motivo não pagar o condomínio. Não existe essa possibilidade. Hoje você tá morando aí, tá tudo bom, você paga o condomínio. Amanhã você não tá morando aí, mas o condomínio permanece à sua disposição. Você tem que estar morando. Agora, não, eu tô com o meu condomínio lá na beira da praia, lá em João Pessoa, não tô lá, só vou lá em dezembro, só vou pagar meu condomínio lá em dezembro. Não existe. Os funcionários permanecem trabalhando, os corredores permanecem com luz acesa. Exatamente. Permanecem com luz acesas, né? As despesas continuam. A contabilidade, o jurídico, a engenharia, todos permanecem trabalhando. Se todos permanecem trabalhando, há necessidade de pagamento dessas despesas. Então, assim, não tem como algumas pessoas pagarem e outras não. Sem dizer a segurança que isso causa e que isso traz para a propriedade. A propriedade está sendo guardada, está sendo resguardada. Tem uma teoria lá nos Estados Unidos que foi criada lá em Nova York, a teoria da janela quebrada. Então eles pegaram maravilhoso. Eles pegaram lá o carro, colocaram ele num bairro de Nova York inteirinho. Pegaram um outro carro, colocaram no bairro de Nova York com a janela quebrada. O carro que estava com a janela quebrada foi totalmente acabado, totalmente depredado. Se o seu condomínio não está passando por isso, e ele está sendo cuidado, ele está sendo gerido, ele está passando por toda aquela gestão certa que o Diógenes tanto nos ensina, ele está sendo positivo para a valorização do seu imóvel, ou pelo menos para a não desvalorização do seu imóvel, mesmo estando vazio. Agora, o inverso também acontece. O seu condomínio tem um condomínio lá de R$50, está ótimo esse valor.
E o cuidado com aquele condomínio? Está valorizando o seu imóvel? Provavelmente não, porque a janela está quebrada. Então vem e começa a sair por outros lugares. Tem um outro detalhe que eles esquecem sobre essa questão de rateio de despesas, né? Que você faz uma previsão orçamentária sobre a despesa. Aí você acha que porque a sua loja, o seu apartamento não está alugado, a previsão inteira do condomínio vai mudar porque você tem um contrato ruim ou o seu preço do aluguel está caro e o seu apartamento não está alugado. Não funciona assim não, gente. A previsão orçamentária do condomínio ela é anual. Eu passo por revisão de contratos aí todos os meses, a gente tem contratos renovando, graças a Deus. E o pessoal fala assim, olha, ele pede 1 ano de antecedência, qual a previsão? O que você vai fazer? Muitas vezes a gente não aumenta. Quando é possível sustentar, a gente sustenta. E a mesma coisa, isso sempre é para te ajudar no condomínio. A previsão orçamentária é para te ajudar. Eu vou te falar mais aqui. Você morador, deveria protestar com o seu síndico para saber se a sua taxa está suficiente para cuidar do seu prédio. Normalmente você protesta ao contrário. Você fala mal do síndico e ele sobe a taxa. Não tem como. Veja bem, você está vivendo na sociedade, você está vendo tudo mudar de preço, tudo evoluir. Você está vendo cada dia mais pedir mais suporte de segurança do trabalho. E você está na Assembleia pelejando para reduzir o valor de custear a sua própria moradia. Você está pedindo para viver num prédio sucateado. Um argumento desse aqui, eu tenho que ter um desconto porque meu aluguel não está... Está pedindo para não é sobre o seu aluguel, patrimônio. amigo. Não é sobre o seu aluguel. Quando aumenta o aluguel, você pede para aumentar a taxa? Não pede. Aí quando você não tem aluguel, você vai pedir para não pagar também? Não funciona assim. Você tem que entender que a gestão de patrimônio funciona com uma seriedade tão grande que quando você precisar usar, quando você precisar alugar, é seu direito que o síndico cumpra o ordenamento técnico e jurídico de deixar em perfeito estado. Ele tem uma obrigação no Código Civil. Eu faço uma pergunta para você. Quantas profissões você conhece que tem um capítulo no Código Civil obrigando a ter um comportamento sadio? E agora você vem, meu aluguel, o meu apartamento, eu quero desconto. Para com isso. Pô, vamos botar o pingo no i. Quando o seu imóvel valoriza, você divide o lucro com o condomínio? Não. Quando desvaloriza, você tem o direito de cobrar da administração por que desvalorizou. Agora, a sua taxa ela é anual. Então você tem que tratar com respeito o seu síndico. Por isso que eu chamo essa frase que o Thiago me emprestou de a revolução dos síndicos. Porque quando o síndico toma ciência que é a obrigação dele levantar o estandarte do padrão de qualidade, da segurança técnica, segurança jurídica, proteger o patrimônio, ele não vai concorrer com esse tipo de situação. Por isso que você tem que levar para o seu condomínio essa consciência de que a participação coletiva, né, quando a gente falou da palavra aqui do condomínio, que é a co-senhorio, o coproprietário, ele tem que pensar como dono. Você está pensando como alguém que está pagando algo que não deveria. Está errado, completamente. É isso mesmo, né? Quer falar alguma coisa, Não. Está totalmente errado isso aí, cara. Não, tá ótimo. O assunto se estende, né? A gente foi parar em Nova York na teoria da janela quebrada. Próxima pergunta, amiga Eliane Bastos. O título é Reunião de Condomínio. Vou fazer uma reunião para apresentar uma proposta de uma conservadora que fará a limpeza do prédio. Preciso extrair isso em ata e pegar as assinaturas de todos os moradores? E aí, doutor? Todos os presentes, né? Vai fazer uma reunião. Essa reunião, vamos lá, se for uma assembleia o caso, né? Vamos partir do pressuposto que é uma assembleia. Tem que pegar a assinatura dos presentes e tem que constar em ata as propostas que foram apresentadas. Até para que quem não foi à assembleia tenha a informação disso, porque vai vincular. Nós estamos falando aqui justamente sobre respeitar o bem comum. Esse é um caso. Então, pega a lista de presença ali, todos os presentes nessa assembleia, registra essa assinatura lá no livro ou na ficha de presença, na lista de presença, e faz uma ata, sim, explicando o que houve naquela assembleia. O que significa isso? Não significa que nós vamos colocar todas as falas de tudo, sobre tudo, sobre... Não. Você vai registrar ali o que foi pautado, qual foi o edital, claro, o que foi pautado, o que estava na pauta, quais os orçamentos que foram apresentados e qual que foi aprovado. Não necessariamente o mais barato. Eu sempre gosto de fazer essa ressalva aqui. Não necessariamente o mais barato. Aquilo que o Diógenes falou. Você precisa saber o que está atendendo ao seu condomínio. E geralmente o mais barato não é o que vai atender o seu condomínio. Em alguma coisa ele vai deixar a desejar. Então, fica de olho nisso. Mas sim, tem que ter toda essa informação para poder a pessoa olhar. Né? Nós estamos falando da documentação do condomínio, do histórico, né? E assim, né, Gabriela? Nem precisava, do registro, né? Estou falando do registro. Passar, né? Isso. Então, vamos lá. A primeira parte que a gente tem que verificar
no seu condomínio, a sua previsão orçamentária comporta essa contratação? Seus funcionários são contratados diretamente, vou dar um exemplo esdrúxulo, mas você paga lá R$5.000 e na sua terceirizada vai para um valor de R$7.000. Sim, você tem que passar por assembleia. Por quê? Porque você vai ter um déficit orçamentário. Então, qual é o primeiro passo? Elaborar um edital de convocação, chamar assembleias e passar chamar as empresas e passar pelo crivo do seu jurídico e da sua contabilidade, para que verifique o KNAI da empresa, para que verifique a vida pregressa da empresa, para que verifique se ela não tem ações judiciais, para verifique se ela não tem ações judiciais, exatamente, para que verifique o patrimônio líquido da empresa, para depois, se por algum motivo houver algum tipo de ação judicial, você não ficar com a corresponsabilidade do pagamento. Então, o primeiro dever de casa é pegar os orçamentos, passar para o jurídico, para a contabilidade, para verificar se aquelas empresas estão de acordo com a necessidade do condomínio. Posteriormente isso, você faz um edital de convocação. Se esse edital de convocação for necessário que se reajuste a taxa de condomínio, a sua pauta não deve ser apenas sobre a empresa, a sua pauta também deve ser sobre a previsão orçamentária, com o reajuste da taxa de condomínio. Aí sim nós vamos para uma assembleia. Lembrando que esse tipo de assembleia é uma maioria simples, ou seja, os presentes. Se estiverem 5 pessoas presentes, 3 concordarem, tá ótimo. Para os demais condôminos que não estarão presentes, é necessário que se faça uma ata. Como o doutor mesmo falou, a ata não é necessário que você venha discorrendo tudo que todo mundo falar, mas que você venha apresentando os tópicos principais de tudo que foi dito. Por que devemos registrar essa ata? Essa ata, a partir do momento em que foi feita aquela assembleia, entre nós condôminos que estamos, nós coproprietários, ela já é válida, mas para um terceiro, para um banco, para uma ação judicial, para qualquer outra necessidade, a necessidade do registro da ata. Por que registramos a ata imediatamente? Porque temos todas as informações colhidas, está tudo correto. Então, não deixe para registrar a ata posteriormente, porque já vimos percas de lista de presença, depois você não consegue registrar. Perca até mesmo da ata, da memória, da data, do prazo. Então, assim, é interessante registrar a ata posteriormente e fazer a publicidade entre os demais condôminos, porque muitas vezes eu vejo que o síndico ele apenas registra a ata, mas ele não faz publicidade para os demais condôminos, e aqueles que não estiveram presentes, eles têm o direito de saber aquilo que foi dito. E tem que dar publicidade, né? Faça constar o valor. Faça constar o valor na ata. É uma dica que eu dou muito importante para a síndica, porque eu tenho uma síndica que eu tenho atendido, uma ex-síndica, que ela não tinha na ata dela o valor e ficou o dito pelo não dito. Hoje tem uma parte do condomínio dizendo que ela assinou um contrato num valor a maior do que o valor que havia sido apresentado naquela assembleia. E hoje ela está aí, nós estamos buscando formas de comprovar que o contrato que ela assinou foi no valor da proposta apresentada naquela assembleia da época. Então, assim, 2023 isso. Então, faça constar o valor na ata, não só que foi escolhido isso. Foi escolhido tal empresa que vai prestar o serviço por tal valor, para a segurança do síndico aí. Mas algo também que eu queria expor quando você reajusta a taxa de condomínio, em muitas atas a gente vê lá, foi reajustado 10% da taxa de condomínio. Nesse momento, o judiciário, por diversas vezes, ele não aceita essa ata. Exatamente. Porque o que ocorre? Na ata tem que vir expondo valores. O apartamento 101 vai pagar R$100, o apartamento 102 vai pagar R$103. Então, lembre-se, inclua na sua ata, a ata pode ter anexo, inclua na sua ata a previsão orçamentária completa, anexa, porque lá vai vir tanto os valores dos contratos, daquilo que nós estamos prevendo, bem como também o valor da taxa de condomínio. Então, para o judiciário, é imprescindível que tenha o valor da taxa de condomínio expresso e não percentuais. Nesse caso, poder até anexar a proposta, né? Sim, melhor cenário, anexar as propostas lá e colocar isso tudo. Isso que a Gabriela falou Quanto mais informação tiver, melhor né? Eu tive recentemente uma execução de um condomínio que nós tivemos que buscar, condomínio 2006, nós tivemos que buscar todas as atas ali para poder mostrar a evolução. Porque só foi isso. Reajustou 10%, 5%, R$20. Na época, R$20, e depois 12%, 13%. Então nós tivemos que pegar a primeira tabela do condomínio de fração ideal, o valor que estava lá e ir calculando. 20% em cima daquela tabela, 10% em cima dessa, R$5, R$20.
É uma loucura. Um processo de auditoria, Sim, na verdade. É um trabalho desnecessário e um custo desnecessário posterior. Quando a gente Nem fica... sabe se o juiz vai aceitar, né? Não, e quando a gente fica pensando o seguinte, o que o judiciário pede essa tabela? Por que pede-se a proposta, né, ou o relatório das empresas? Tem várias formas de fazer. Qualquer negócio. Você tem que dar transparência. E aí, como o Thiago fala, tem que pôr na justiça? Coloca logo, porque já espanta as baratas, né? Tira toda a dúvida que existe ali. O judiciário vai exigir de você, síndico, a transparência do processo completo. Não adianta você pegar uma obrinha, botar aqui debaixo do braço e levar e falar, eu vou carregar porque eu sou o síndico e eu que mando. Não existe isso. Você não está trabalhando para condôminos, mas você está imbuído de ser o portal de transparência sobre tudo que você administra do patrimônio da co-senhoria, dos coproprietários. Então, eles elegeram você. Eu falo que é um cargo de honra. Você não acha que é um cargo de honra? Sim. Eu acho que é um cargo de honra. Só que o seu posicionamento ali, a sua liderança, ele é fundamental para isso. A vontade no seu coração de dar transparência a todo o seu processo de gestão no condomínio, ela deve ser maior do que a sua vontade de ser síndico. Porque aí fica fácil. Né? Passam-se os anos e você continua respondendo. Você continua Se por respondendo. algum motivo o judiciário entender lá sobre aquela ata que ela não está de forma correta, está obscura, e houver a inadimplência dessa unidade, essa unidade não fazer o pagamento pelo fato de que você não fez uma ata correta, isso não deixa de ser problema administrativo seu, a responsabilidade continua toda sendo sua. Responsabilidade toda sua. Então, assim, a gente sempre fica aqui falando para o síndico, não é que a gente queira te dar trabalho demais, não é isso. A gente, na verdade, quer te dar noites de sono tranquila, para que mais na frente você não tenha esse tipo de problema, para que na frente você consiga ter todas as informações, né? E se alguém virar e falar bem assim, tá aqui, e os orçamentos estão aqui, isso foi feito da forma correta e ninguém vai ter o direito de falar nada. E uma ilusão que muita gente tem é de que não, isso não era eu, porque eu não era secretário dessa Assembleia, eu não fazia parte da rede tem nada a ver. Não tem nada a ver. O judiciário tem entendido que o síndico que tem que figurar no polo passivo daquela ação, e não o secretário. Exatamente. Então, quando você vai para a Assembleia, que você vai sem preparo, você lembra da aula do Alci? Tanto foi bacana, ele prepara tudo, ele fundamenta, como ele fala nos editais dele, a resenha, né? Então ele põe um item do edital, e aí o edital dele não tem uma página, tem 3, 4, eu tenho as páginas necessárias para ele dar transparência no documento. Eu falo que ele é excelente nisso, porque ele já fundamentou o edital, ele registra junto com a ata. Olha a qualidade dessa transparência. Já não tem margem. Já não tem margem. O edital ele registra junto com a ata. É 3 folhinhas a mais, tem que pagar. Beleza, não tem problema. Ele registra o edital, registra a ata e tira uma cópia para ele. Isso é um investimento, gente. Você faz só uma vez. Não é? É uma obrigação, faz parte do processo administrativo do condomínio. Você tem que desejar ter um processo tão claro na gestão do condomínio que só o processo fale por si só. Você não precisa dar uma palavra. Quem lê tem que ler e falar. Entendi. Que eu penso o seguinte, quanto assim, você já pode ter 10, 15 páginas a mais, há um custo. Cara, o investimento, que a informação vai estar ali, a segurança para o síndico, a segurança para o condomínio também. Lógico. Quem sabe que pode vir outra pessoa contestar aquilo, vai ter uma insegurança jurídica, né? E, amigão síndico, se você acha que é importante, coloca lá. Eu coloco tudo lá, mais coisas possíveis, porque é a segurança para todo mundo, né? Como diz o outro, né, Thiago? Na mentoria eu falo pro pessoal, olha, é só um detalhe. Entendeu? Pequenininho detalhe. Bem só pequenininho. Isso. É só um pequeno detalhe que vai fazer parte da sua história de vida durante o período que você teve na gestão do seu condomínio. Pequenos detalhes. Bom demais, né? Pequeno detalhe. É a história que vai ficar para você. É o seu legado. Na vida, gente, se trata de legado. No caminho da vida, se você parar para pensar comigo, uma coisa simples que a gente às vezes não analisa. Você começa a trabalhar ali por volta dos 15, 16, depende da sua criação, né? Vamos colocar que você começa a trabalhar dos 20 e você vai trabalhar normalmente até os 60. Esse percurso que você está trabalhando, você está construindo seu legado, sua vida. Não é isso? Aí o cara vai para ser síndico, fica 2 anos de gestão. Ele pode sair mostrando quem ele é, um documento, igual eu falei agora, tão transparente que você basta sentar para ler, você não tem discussão, não tem dúvida. Ou você pode pegar essa sua gestão e fazer tanto emaranhado, como a gente vê a história aqui de Águas Claras, tanto emaranhado que vai dar 10 anos de processo. Aquele condomínio que a gente está falando aqui, que vocês sabem que eu não vou expor aqui, mas aquilo ali é processo para menos de 10 anos? Não. São 10 anos, a troco de quê? Nada. 1 ano e meio de gestão. O que você acha disso? 10 anos de problema, 1 ano e meio de gestão.
Isso aí, né, meus? Por isso que eu acho que sempre gente, é importante são escolhas. Ter uma boa assessoria para você redigir uma ata, entendeu? Os pontos são importantes, uma boa administração. E assim, outra coisa importante, amigão síndico, leia. Não confia muito no que a pessoa escreve, não, porque eu já tive situações de ter que corrigir atas, porque o posicionamento foi colocado meio o curso, ou meio que tendenciando para uma coisa, para outra. Então, assim, leia antes direitinho, mas sempre procure uma orientação jurídica, uma administração. Se for coisa técnica, procure o profissional para você colocar os termos técnicos ali, porque quanto mais informação tiver, melhor vai ser para você, para o seu condomínio, né, doutor? Com certeza. Bom, qual é o canal do doutor? rct.condominial. Esse é fera. Inclusive tem a entrevista com o Diógenes lá. Tem, em breve tem com o Thiago também. Vai ter o outro síndico, como é que é o nome dele? Marcelão, gente boníssima também. Síndico 5 estrelas agora, o Marcelo. Tá pensando o quê? Vamos lá, ó. Meu cliente, eu quero deixar isso claro. Olha aí, é verdade. Gente, bora, vamos lá, ó. Lembrando para mandar sua pergunta pro inteligenciacondominial@gmail.com. O próximo título é Limpeza e Conservação de Área Comum. Eita, hoje foi só essa parada aí. Vamos lá, ó. Somos um condomínio torre única, com árvores ao redor, que causam sujeira na área comum e garagem. Porém, a síndica contratada diz que não é obrigação dela manter a limpeza e conservação. E aí, doutor? Uai. O que ela fez com o Código Civil? Ela rasgou o artigo 1348? Em que fala que o síndico tem que conservar? O dever de zelar e conservar é esse. Que é isso? O meu condomínio tem exatamente esse ponto. Tem lá, é uma torre única, enfim. Tem pé de manga, uma mangueira, abacateiro lá. E todos os dias está lá o pelotis lotado de folha. O zelador vem, o síndico faz a limpeza, o síndico faz o zelador fazer a limpeza e tudo. É a conservação, é a limpeza, é a zeladoria do condomínio. Não tem como essa síndica se esquivar. Ela está sendo omissa sobre as obrigações dela. Completamente. E ainda pode gerar aquilo que nós falamos já em algumas vezes aqui, que o Diógenes sempre fala. Ela está gerindo patrimônio. Está sujo, está bagunçado, e ela está se omitindo com relacionado a isso, ela está desvalorizando o patrimônio como um todo. Lógico, então não tem condição dela seguir com a atitude dessa. Está sendo omissa, sim. Senhora síndica, você não está administrando convenientemente. E o Código Civil fala o que ocorre se você não administrar convenientemente. Convenientemente, ou seja, transparente, organizado, didático, da forma que as pessoas olham e admiram. Você não gosta de admirar as coisas boas? Então eu digo sempre, a gente sempre vai se aproximar daquilo que a gente admira. O Thiago é um fã do professor Couto. Ele vai se aproximar dessa cultura, dessa interação, desse valor. Será que é bom chegar no seu condomínio e estar sujo? Vamos lembrar de você? Mas aí tem uma questão, né? Será que o maluco está disposto a pagar? Porque se vai ter esse tipo de plano ao redor, é um trabalho a mais. Porque eu pensei o seguinte, lógico. A pessoa quer a parada limpa, mas não quer pagar o profissional para limpar. Acho que uma pessoa tem conta de fazer tudo e muitas vezes não dá. Aí eu acho que ela é omissa, ela fala, gente, vocês querem uma limpeza top? Tem que ter 2 profissionais aqui. Vamos aumentar a taxa. Mas esse é o momento da discussão em assembleia. O condômino sozinho, ele não pode decidir que há necessidade de 2, assim como a síndica sozinha não pode decidir que tem a necessidade de 1. Não, com certeza. Por isso que nós temos uma assembleia, exatamente, por isso que nós temos uma assembleia e o conjunto, os coproprietários, têm que decidir se é a necessidade de 1 ou de 2. Se tiver a necessidade de 2, eu tenho só 1, de qualquer forma você vai ter uma ata te resguardando e falando, olha só, está sujo, mas não fui eu sozinha que decidi que permaneceria sujo. Então, de qualquer forma, sempre eu acredito na necessidade dos coproprietários decidirem juntos. Até a forma de comunicar isso. A forma de comunicar isso foi, eu não tenho obrigação de limpar, eu não tenho obrigação de deixar isso limpo. Pera lá, nós sabemos que tem que deixar limpo, mas a Assembleia definiu que não vai contratar pessoa suficiente para deixar limpo. Então, exatamente. Na medida do possível vai ser feito. Exatamente, mas aí foi uma decisão em conjunto, um colegiado. Não foi eu acho que aí entra aquele grande poder que o Thiago tem, né? A comunicação. O síndico tem a voz, como você falou, doutor, magistralmente, né? O judiciário não está cobrando do presidente da Assembleia. Ele não está cobrando da secretária da ata. Ele está cobrando do síndico porque que a ata não foi bem feita como deveria. A mesma situação, eu acho que cabe ao condômino que fala sobre a limpeza, que o síndico leve isso para a Assembleia naquele modelo de edital. Estamos recebendo diversas reclamações sobre a limpeza da área comum,
Agora tem um jardim novo, tem as plantas, vão precisar de um jardineiro para isso, pelo menos uma vez por semana, e é necessário adicionar o valor X. Eu fiz 3 pesquisas de mercado, o mais barato ficou esse valor aqui. Então, para a Assembleia do dia tal, do tal, será colocado em votação, por necessidade de reclamação dos moradores, aumento de R$50 na taxa ordinária, com a finalidade de manter a limpeza com assiduidade solicitada pelos moradores. Recentemente eu peguei esse edital só vai para ele com dúvida quem quiser. Já vai salvar. Não é verdade? Exatamente. Esse é o caminho. Assim como... Recentemente eu peguei um caso em Sobradinho que era exatamente isso que o Diógenes está falando. O síndico estava sendo acionado por vários assuntos, né, dano moral e tal, mas ele é ex-síndico. Dentro disso, estava dizendo que quando ele geria o condomínio, ele não cuidava do asseio e da limpeza. Quando nós pegamos o histórico de ata, o histórico do que vinha acontecendo, estava ele frequentemente fazendo constar nas atas que, gente, nós só temos um zelador, ele não dá conta sozinho de fazer o asseio. A moradora fulana, Beltrana e Ciclana reclamou da limpeza do condomínio. No ano seguinte, estava ele dizendo, nós só temos um zelador, não conseguimos, se a Assembleia aprovar mais um, vai melhorar o asseio do condomínio. Então, assim, está totalmente respaldado por isso, porque ele fez constar nos editais, fez constar nas atas de Assembleia esse ponto. Então, se a síndica diz que não é obrigação dela, é outro assunto. Aí ela rasgou parte do Código Civil. Agora, se a síndica comprova e demonstra, não, nós sabemos que precisa disso. Agora, a Assembleia e o condomínio, os proprietários não estão ajudando. Assim, eu acredito, claras, mas eu acredito que aí, Lídia, né? Lídia, notifique o seu síndico, se você já conversou, primeiro conversa, né? Eu acredito que uma boa comunicação é excelente, mas se a comunicação não funciona, notifique o seu síndico extrajudicialmente para que na próxima pauta ele paute este assunto e que os condôminos em conjunto decidam se querem pagar por mais um funcionário ou não, se realmente um funcionário só consegue conservar toda a área ou não. Então, vocês, condôminos, que são quem pagam, decidam em conjunto essa necessidade. Não é? E assim, você que mora em condomínio, começa a entender que você tem que ter um investimento também. Você não quer limpo? Tem um custo para ter limpo. Se quiser mais limpo ainda, tem outro custo, né? Se você quer modernidade, tudo tem um custo. Eu acho que as pessoas, elas querem, mas não querem pagar por aquilo. É igual no caso do amigo síndico que nessa vez ele falou, tão bom, né, velho? Descreveu que não tinha. Quer melhorar? Tem que ter mais uma pessoa. Existe um custo. Eu falo porque eu, às vezes, administro condomínios pequenos porte, né? A pessoa não quer pagar, por exemplo, o zelador o dia todo. Aí paga só um meio expediente. Nunca vai ficar 100% limpo. Porque o cara acabou de limpar, entra alguém com o pé sujo, sujou. Aí vai ser limpo só no outro dia. Então, às vezes, a pessoa não tem consciência. E pior ainda, culpa o zelador, o cidade de limpeza... Por não ter feito o asseio. Sendo que não é a culpa dele. Tem gente agressivo, né? Oxi. Tem gente que é essa agressivo, pergunta aí é o agressivo. tipo de pergunta do outono. Né? Foi o que aconteceu, é o que acontece lá no meu condomínio, inclusive, que muita folha no chão, mas todos os dias eu vejo o zelador varrendo, eu vejo o zelador limpando. Todos os dias. Então, por quê? Porque há necessidade, tá lá, tem que zelar. É o trabalho dele também, né? Não tem jeito. Quer completar alguma coisa, Gabriela? Tudo certo. Bom demais, né? Lá na sua mansão tem, né? O zelador todo dia pra limpar. Ah, né? claro. Na minha Fixo. mansão tem. Fixo. É o James. Tangue, né? E vamos que vamos, meu síndico. Faça igual o James. Não conta a cidade, não. Curta, comenta, vem pra cá que o papo é maravilhoso. Nosso plantão tira dúvida. Lembrando pra mandar sua pergunta pro inteligenciacondominial@gmail.com. Quero mandar um abraço pra todos os síndicos que foram coroados, né? Formados, né? Formados lá no nossos método SGP, né? Síndicos profissionais, eu tenho que fazer aqui uma palavra. Eu fiquei muito orgulhoso, né, do conteúdo, da matéria. E essa galera que formou no Síndico Gestor de Patrimônio, eles entenderam que esse reconhecimento do Ministério da Educação no nosso curso, né, na nossa metodologia, é uma extensão universitária. É curricular, ou seja, você faz um curso de síndico profissional, mas você ganha um curso de extensão universitária de gestão de patrimônio, após, né? Ou seja, a gente está encaminhando para a pós. Agora a pós deve sair em abril do ano que vem. Mas quem já entrou já vai ter um pezinho na pós, né? Porque vai ser só completar a grade horária. É lógico que a gente vai fazer esse programa de acolhimento para transformar você, que é um síndico gestor de patrimônio, em um pós-graduado em gestão de patrimônio,
com a formação de síndico profissional. Então, faço muita honra do nosso mestre de cerimônia, Thiago, que esteve lá, a professora Gabriela, falando de contabilidade. Mas, gente, não é aquilo só que vocês viram no vídeo do Instagram, não. O pessoal fica achando que é só um curso, né, de 2 dias, não tem nada a ver. É uma plataforma com 90 horas, com reconhecimento pelo MEC, onde todos os professores são graduados, pós-graduados, né? E existe todo um processo de curadoria, um processo de auditoria feito pelo Ministério da Educação. Aquilo é validado com portaria do Ministério da Educação. Eu fiquei noite de ouro para mim. Chorei, fiquei emocionado. Foi maravilhoso mesmo. Vamos lá então. A próxima pergunta, amiga Marisa. Vamos lá, Marisa. Prédio sem extintor de incêndio. Vamos lá. Moro num prédio que as luzes vivem piscando e também com vazamento de água pela parede. Não temos extintor de incêndio por aqui. O proprietário tem que colocar, pois creio que aqui não teve nem vistoria do prédio e tem 7 famílias morando sem segurança. E aí, pode? Prédio sem extintor? Meu Deus. Aí eu acho que é o Diógenes que responder, né? Diógenes é todo seu. Diógenes responde o óbvio. Olha, vou te falar, não, isso aí não vai nem pro engenheiro, não, porque eu sei que a gente fala as coisas, vocês ficam falando que é muito técnico, vai para advogado aqui, ó. O que você acha dos moradores que estão lá num prédio sem vamos colocar, nem extintores de combate a incêndio não tem, doutor. Por óbvio não pode, gente. É questão de segurança. A pergunta é, tem síndico lá? Não. Eu acho que não, porque fala sobre o proprietário. Não, é o que tudo indica, não é um condomínio. Pelo que eu pude compreender, é uma edificação de um único dono. Mas acho que tem que ter mesmo jeito. Não, mesmo assim. Não, aí o proprietário o crime é só dele, né? O crime é só dele. Responde sozinho. Maísa, dá um pulinho no bombeiro, manda um e-mail, pede uma chamada lá, você vai entender o rolê, é bem fácil. Chama o corpo assim, vai vir uma pequena notificação com muitas modificações a serem feitas. O bombeiro é amistoso, o bombeiro dá uma notificação de exigência. Então, vai vir uma pequena notificação com muitas exigências. Ele vai te dar 30 dias para colocar tudo que está fora do lugar no lugar, certinho. Isso. Para-raio, extintores, plaquinhas, sinalização de escada, rota de fuga, né? Acessibilidade, porta corta-fogo. Vai te dizer até se pode ficar no prédio ou não. Se assim, ele não deve ser evacuado. Ou interditado. E provavelmente. É muito crítico isso aí, gente. Provavelmente, se é um prédio que tem inquilinos, tem a lei do inquilinato, que também prevê vários pontos. Severa, então, né? Inclusive. Exatamente. Ele tem os deveres dele, que ele tem que seguir. A Lei 8.245 de 91, ela traz lá no artigo 22 os deveres que ele tem que ter. Dentre eles está também a segurança que ele tem que fornecer. Então, é um contrato de aluguel que você tem aí, vamos notificar esse cara. Você tem que chamar o seu advogado especialista, notificar esse proprietário. Não é um condomínio. A gente já vai para o outro lado, porque também é dever do síndico. Nós estamos falando de 2 cenários aqui. Nos 2 cenários é tão preocupante e tão importante quanto. Na verdade, a gente tem 3 cenários aqui. A gente tem uma edificação em que pode ter apenas um proprietário que faz a locação. Sim. Ou seja, ele é proprietário da edificação com toda a obrigação de entregar aos inquilinos dele segurança, e isso a gente está falando sobre segurança, e segurança não é negociável. A gente pode ter também, numa área irregular, uma associação de moradores, mas independente aí tem um presidente, e presidente você tem, mesmo na associação de moradores, você tem todos aqueles deveres e obrigações de síndico. Sim. Então, você, se for, nesse caso, como síndico, ou como condomínio, ou como associação de moradores, é obrigação do síndico chamar uma assembleia, fazer orçamentos para que todos esses itens sejam regularizados e chamar uma assembleia para fazer taxa extra, se houver diversos proprietários para pagamento. Então, independente eu acredito que o meu ponto de vista é, da forma que está, não pode ficar, e alguém vai acabar sendo penalizado por conta disso. E Deus que me livre ocorrer um acidente, porque aí é a pior parte. Ocorreu um acidente, a gente está falando sobre vidas. E assim, acho que está na hora, né, o amigo Diógenes, que está muito próximo do Corpo de Bombeiro, do síndico se aproximar do Corpo de Bombeiros. Não tem medo, né? Porque ele sempre está orientando o síndico para dar uma segurança para ele e para a comunidade. Porque a gente percebe que espera acontecer a fatalidade para depois querer corrigir. Mas não tem ver isso, né? Aquele negócio. Tem medo. Bombeiro. Cara, não tem medo do bombeiro, não. Eu ontem estava até mandando uma amiga Luzia, lá no curso lá da minha amiga Fernanda, né, do Síndico de Valor, que ela comentou que pegou um condomínio e as pessoas estavam fazendo denúncia. Falei, cara, é melhor será que tem como tem denúncia? Porque tem que fazer. Não é tipo assim, não tem... Ninguém vai te obrigar a agir fora da lei. É o síndico. Não, tá aqui, ó. O bombeiro pediu pra fazer, tem que ser feito. Eu acho o seguinte, ao contrário. Síndico, se tá denunciando, é bom pra gente. Porque aí tem um pressuposto que é obrigatório fazer. Tem que seguir legalidade. Tem que fazer.
fazer e ponto final. Não tem discussão, não é mais o síndico mais. A questão aí, Thiago, é o síndico saber usar a estratégia, né? E às vezes ele é muito melindroso sobre prover a segurança do jeito correto. Não tem como. Eu vou explicar para você aqui, para você sair dessa casinha que você está achando que você vai conseguir levar na gambiarra a edificação enquanto você faz a sua gestão. Ó, se você tem medo de chamar o corpo de bombeiros no seu prédio para saber as exigências que você tem que cumprir, você já sabe que tem coisa errada. É verdade. Não adianta. Então você já está passivo. Não é porque o corpo de bombeiro não foi lá que você não está passivo de uma ação penal porque está seu sistema de combate a incêndio. É uma ilusão sua. Você precisa ter consciência que é melhor que eu chame, leve para a Assembleia e providencie do que eu não chame. Porque na hora que dá problema, o primeiro a levantar a mão é o cara da oposição. Verdade. Ou aquele cara que é o mais chegado que te apoia e fala, nunca mandei você fazer nada fora da lei. E você não cumprir o ordenamento legal e técnico da edificação, deixa você vulnerável a esse tipo de ações, independente da sua vontade ou não. Então, para você não concorrer disso, esse tipo de situações, você tem duas opções. Deixa de ser síndico, você responde pelo que você não fez ainda durante a gestão, bacana, ou não seja síndico. A outra opção, que aí no caso são três, né? Eu falei duas, mas são três na verdade. Faça conforme manda a legislação, amigo. Olha para o prédio, vê o problema, chama. Não sou eu não, pessoal. Eu fui tirar uma dúvida no Corpo de Bombeiros, né? E eles me mandaram essa notificação aqui, ó. São 10 itens que nós temos para fazer em prazo de 45 dias. Você vai falar assim, eu não tenho dinheiro. O Código Civil já proibiu você não ter dinheiro, é suficiente para manutenção. Então você faz um planejamento de trabalho, simplesmente faz os orçamentos, vai no Corpo de Bombeiro, pede uma delação de prazo de 120 dias e nesses próximos 5 meses você programa a manutenção de cada vez. Não deu tempo? Volta no Corpo de Bombeiro, pede mais uma delação de prazo e vai fazendo. Resolveu a questão. O erro, põe debaixo do tapete, faz de conta que não viu. Chega a notificação, vai ter que fazer. O erro, vai fazer, faz errado. Né? Você não tem essas opções, entende? Síndico ele não tem essa opção de fazer fora da lei. Alguém já te pediu para fazer algo fora da lei? Já, mas não fiz. Você não faz, não é assim? Aí você vai para a Assembleia e fala, nossa pessoal, se a gente não aprovar essa taxinha de R$100 aqui para fazer dentro da lei, nós estaremos fazendo fora da lei. Vê se alguém levanta a mão e fala assim, eu voto para fazer fora da lei. Verdade. Ele fica naquele voto assim, eu voto sem taxa, eu voto com taxa. Mas quando você coloca e fala assim, ó, tá aqui, isso aqui, se a gente não fizer, é ilegal. Quem vota para fazer ilegal? Depende da sua narrativa, amigo. Bom demais. Agora eu só quero lembrar, quero lembrar tanto para o proprietário proprietário da edificação quanto o síndico ou o presidente dessa associação que a responsabilidade civil e criminal é sua. Não ter um extintor pode vir a causar danos. A edificação, exatamente, pode vir a causar danos. Não esqueça da responsabilidade criminal. Isso é crime. Se ocorrer algo, a responsabilidade é toda sua. Pode vir a penal. O seguro não vai cobrir. Pode ser atentado. Pode ser atentado a uma vida de uma pessoa. Sim. E a responsabilidade você pode vir ao penal mesmo. Então lembre-se o preço caro a ser pago pela sua omissão. Ano retrasado eu conversava com o proprietário de um prédio, dessa mesma forma aqui na cidade de Ceilândia, em Brasília, explicando sobre a necessidade de que mesmo que o caso dele era um prédio, não era um condomínio, ele era o único proprietário, tinha que ter um regimento interno bem definido, para ter regras, para ter algumas coisas, tinha que ter convenção e ele tinha que administrar como se condomínio fosse, justamente colocando extintor, colocando várias coisas. Houve pouco depois da nossa conversa, ele é familiar da minha esposa, enfim, pouco depois da nossa conversa, houve um incêndio no condomínio, lá no prédio dele, numa propriedade, num apartamento estava sendo ocupado por um casal deficiente auditivo. Então, gerou mais problemas ainda, porque não tinha como gritar para eles ouvirem que estava acontecendo aquilo. Se não tivesse os extintores de incêndio lá, o prédio dele tinha se acabado todo. E graças a Deus conseguiram com isso, porque a gente estava falando aqui, eu fui lembrando dessa história. Então, mesmo o proprietário que tenha um empreendimento, que não é um condomínio, mas que tem ali os apartamentos, que tem suas kitnets, suas unidades, faça o melhor, porque senão você vai ser penalizado. E é muito melhor você gastar com o extintor de incêndio do que você pagar indenizações gigantescas que não vai pagar a vida de ninguém.
Porque se alguém morre queimado lá, não vai pagar a vida de ninguém. Cadeia então, não é legal também, não. Não é legal, exatamente. Então tem que ter muita consciência disso aí. Você só tem faz uma opção, o recorte desse podcast, manda lá pro proprietário desse prédio aí. Faz o print, manda o link para ele, fala, assiste todo, depois você comenta comigo. É assim, gente, eu acho que a questão de segurança, o que a Gabriela falou, acho que é indiscutível, né? A gente tem que buscar sempre a adequação, né? Eu estava vendo hoje na rádio que o pessoal da Boate Kiss, né? Sim. Teve preguição de cena, né? De pena, né? Isso. E estão saindo agora, né? Agora fazendo a consciência, né? Eu tenho um documentário na Netflix que por causa de R$50, né? Que era uma de maior qualidade, que não pegaria fogo. Ou seja, negligência por causa de R$50. Então, assim, acho que não devemos economizar. E outra coisa, em assim, segurança. Não tenha medo de estar próximo do bombeiro. O bombeiro sempre vai dar soluções, igual já vai falou. te dar soluções. Ele vai te dar prato pra você fazer. E igual eu falo, pra mim eu vejo como aliado, porque a partir do momento que o bombeiro notifica, acabou, não é mais o síndico. Porque assim, o síndico que tá inventando isso. Gente, é lei, é norma. É pro próprio bem do próprio morador, só que às vezes o cara não entende. A gente tá falando aqui muito sobre isso hoje, né? A limpeza, eu quero que esteja limpo, mas não quero comprar o produto. Eu não quero botar mais pessoas, eu não quero comprar o equipamento. Eu não quero dar as condições para o cara poder executar o trabalho dele. Você começar a entender que tudo isso é investimento que você faz. Tudo que melhora o seu condomínio vai melhorar o quê? O seu patrimônio. Valorizar. As pessoas vão chegar no ambiente limpo, não vale mais? Com certeza. Eu quero morar aqui. Né? Ver ali que tem, igual a Gabriela falou, tem um espaço para as crianças, mas eu não uso. Mas tem. Tem a piscina, eu não uso. Às vezes o cara que vai morar vai querer a piscina. Então, tudo que for benefício, já se fala, é benefício, é um investimento. Tira essa palavra custo. Tudo que você faz é um investimento para o desenvolvimento coletivo e do empreendimento também. E vamos que vamos, eu quero mandar um abraço de novo, um abraço a todos os síndicos aí que estão fazendo o Síndico Diamante, o pessoal que teve também lá no Diorge, RGP, porque assim, eu acredito muito que conhecimento é o poder e vai nos ajudar no dia a dia a gente não se colocar em essas posições de risco. Eu estava lá conduzindo o evento do Diorge e contei vários exemplos de coisas que eu aprendi. Porque não é só sobre acertos, é sobre você evoluir, é passar por isso. Às vezes, caraca, eu passei aqui pelo fino, então vamos melhorar? Ou às vezes também você errar, se pôr à disposição, pagar por aquilo e aprender com aquilo também. Eu acho que é muito sobre isso. E esse conhecimento ajuda a gente. Por isso que eu sou a favor de mais canais. Tá aqui o doutor, fico feliz quando eu vejo, abri um canal, tô com o Instagram. Quanto mais informação, melhor para todo mundo, principalmente quem quer fazer certo. Que vai ter o direcionamento correto de como lidar com a situação no dia a dia, né? E vamos que vamos então, reta final do bate-papo. Gabriela, fica à vontade aí. Pedro, faz as crianças lá pra você aproveitar lá do playground. Fica à vontade, minha amiga. Sem crianças, amor. Sem crianças. Sem crianças, amor. Pagar, mas não importa pagar não, né? Não, eu pago o playground sem problemas, tranquilo. Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo certo. Uma grande honra estar com vocês novamente. Obrigada, Thiago, por mais uma vez me convidar para estar aqui contigo. Eu sempre aprendo muito mais do que eu transmito e é uma honra poder também estar aqui passando um pouquinho do nosso conhecimento. A Facilite Gestão Condominial esse ano fez 10 anos de caminhada. Eu esse ano faço... Tá saindo bebezinho lá, né? Tu vê que tá tendo obra, reforma. A gente está em obra e reforma para atender melhor, para ter mais espaço. Graças a Deus estamos crescendo, evoluindo. E é isso, estamos crescendo também espaço. Não tem mais, porque o sítio tá tudo fitness agora. Mas pode deixar que a gente vai fazer um casa nova. Bom demais. Quero mandar um abraço a toda a equipe lá da Facilite, lá o pessoal. Sou cliente da minha amiga Gabriela, alguns condomínios também. O pessoal sempre nos atende com prontidão, com muita educação e é uma equipe maravilhosa. Um abraço para toda a equipe da Facilite, né? Meu amigo Marcelo, fica à vontade. Desculpa, doutor, não quero ser processado. Não, mesmo. Marcelo, essa eu fiquei feliz que encontrei com ele lá na Consigás. Você vê que o cara tá buscando sempre conhecimento para atender melhor os seus clientes também. E muito obrigado por estar aqui presente, compartilhar esse conhecimento. Fala de novo do Instagram, fica à vontade de suas considerações finais. Obrigado, viu, Thiago, pelo convite. Obrigado, Diógenes, Gabriela, pelas lições, né? Que é isso, porque ouvindo as pessoas, assim, a gente sempre fala que o síndico bem assessorado evita problemas. E é justamente isso aqui, profissionais que sabem do que estão falando, que conhecem, como aconteceu aqui nessa mesa. Então, lá no nosso Instagram, a gente gosta de levar sempre informações
tanto lá no meu Instagram pessoal, como lá no rct.condominial, que é o canal que nós criamos no YouTube. Diógenes nos deu a honra de participar lá do podcast. Quem acompanhe, tá? Tudo ao vivo. Esse cara me botou numa prensa direto lá, igual esse aqui. Pega as perguntas ali, fica só com ele e a gente passa aperto aqui, viu? Ao vivo direto. Em breve, mês que vem, o Thiago vai estar lá com a gente também. Então, Gabriela, já fica o convite aqui também, viu? Vai ser uma honra. E muito obrigado pelo convite de estar aqui. Então, vamos adiante aí, porque nós temos que levar a informação ao máximo possível, né? Segue lá, RCT Condominial. Inclusive, o escritório dele atende outros também, outras áreas também. Tem, lá no escritório tem todas as áreas do direito, mas eu sou o especialista em direito condominial e imobiliário, mas lá na RCT tem de tudo. E ele, fica à vontade hoje, meu amigo, finais. Vamos falar com esse pessoal aqui no finalzinho agora, arremate. Eu quero ver seu comentário aqui, se você sabia disso ou não. Tá bom? Então eu vou te falar, ó, antes de 2017, o Thiago buscou uma situação muito importante, a Boate Kiss, tá? A Lei 13.425, conhecida como Lei da Boate Kiss, baseada no acidente do edifício Wilson Paes de Lima, em São Paulo, no Largo do Paissandu, e da Boate Kiss. Antes dessa lei, Thiago, quem obrigava a seguir as determinações de segurança do Corpo de Bombeiro era a NR 23. Agora, depois dessa lei, ela obriga que você siga obrigatoriamente a orientação de todos os corpos de bombeiros do seu estado, porque cada estado tem sua peculiaridade, tá bom? Então fica como ferramenta para você, síndico, uma tarefinha de casa. Pesquisar, ler, aprender, usar a inteligência artificial, o que determina a Lei 13.425 de 2017, Lei da Boate Kiss. Segue a gente lá. Qual é a lei? Repete, por favor. 13.425 de 2017, Lei da Boate Kiss. Essa lei tem salvado edificações no país, tá bom? Fala sobre as determinações legais, é uma lei federal, então todas as instituições estão abaixo dessa lei. O Corpo de Bombeiro tem prerrogativa para deliberar no seu estado e você precisa, síndico, aprender sobre essa lei, porque ela te ajuda na gestão, ela te ajuda a planejar as suas ações, ela te ajuda a entender melhor o quanto a sua edificação é importante no país inteiro, tá? E evita acidentes como a da Boate Kiss, né? Segurança a gente não economiza, gente. Segurança é igual saúde. Né? Você gasta o dobro para recuperar, enquanto você pode gastar o mínimo para manter. Então, se você fizer o mínimo suficiente para manter a saúde, para manter a segurança, já está ótimo, tá bom? Para mais dicas dessa aí, eu vou pedir para você, segue lá o canal da gente, @Condominial Engenharia, já falar sobre engenharia condominial. Inclusive, vai ter aulas lá no canal do YouTube, né? Vai, todos os professores que palestraram no evento de formação dos síndicos profissionais vão ter uma live que começa a partir da semana que vem, né? A gente vai dar um breakzinho aí, a gente deve fazer uma na terça-feira que vem, e depois a gente entra para uma síndico, já na outra semana a gente volta. Vamos levar o curso agora para Goiânia. Vamos fazer o curso de engenharia condominial lá em Goiânia. E final de novembro. Final de novembro desse ano, a gente vai fazer a cerimônia de entrega do livro de fiscalização de obras, né? Aleluia. Porque é aquela promessa de popularizar a engenharia condominial. E vou te falar, ele tá rindo aqui de mim, mas eu tô rindo não. Eu achei que ia ser mais fácil para entregar o livro. Senhores, me ajudem. Só com Deus na frente. Quem planta colhe. Tá pronto, tá na última. Fiz a revisão, mandei para Editora Auge Books, um abraço. E a editora vai mandar para mim agora no dia 20, aproximadamente, com o cronograma de entrega. Vai chegar na sua casa pela Amazon. Já quero meu exemplar. Plataformas digitais, vou te mandar o link. Vou te mandar o link agora para você me honrar. Isso aí. Aí, final de novembro, a gente vai ter o lançamento aqui em Brasília, depois São Paulo, Goiânia e assim vai. Então, clica lá, @Condominial Engenharia, engenharia condominial gratuita para você resolver as questões do seu condomínio. E é isso aí, amigão síndico, foi uma edição do nosso Inteligência Condominial, resolve os condomínios, porque aqui condomínio é papo popular. Valeu, um abraço, até o próximo encontro.